Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito do milagre da multiplicação dos pães. O que a doutrina espírita entende sobre essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, os itens 13 ao 21. Para quem não se recorda dessa passagem, exatamente no momento em que João Batista desencarna e Jesus vai até Betsaida com uma multidão de pessoas e mais os seus discípulos. Naquele momento ele opera várias curas e ao entardecer da tarde, os discípulos percebem que eles não conseguiriam alimentar aquela multidão. E aí o que eles fazem? Eles recorrem a Jesus. E aí eles falam: Jesus, nós não temos condições de alimentar todo esse povo. Vamos dispensá-los, deixem que eles voltem para suas aldeias para que eles possam se alimentar. Mas aí Jesus percebe que ele poderia alimentar aquela multidão e pede para que os discípulos tragam essa multidão de gente. E é nesse momento que os discípulos dizem: mas Jesus, nós temos somente 5 pães e 2 peixes, nós não temos condições de alimentar todo esse povo. E é ali naquele momento que Jesus opera esse milagre aí da multiplicação. O que o Espiritismo explica a respeito dessa passagem? Será que realmente Jesus pôde operar este milagre da multiplicação dos pães? Na Gênesis, no capítulo 14, os Espíritos nos esclarecem que essa multiplicação dos pães não foi uma multiplicação dos pães material como a gente imagina. Apesar de Jesus ter a condição de utilizar-se do fluido cósmico universal e mais os fluidos na natureza para a materialização dos alimentos ou até mesmo para o transporte desses alimentos para alimentar aquela multidão, essa alimentação foi muito mais simbólica, muito mais espiritual, foi a alimentação da alma. Ou seja, aquelas pessoas buscavam tanto esperança nas suas palavras que elas conseguiram realmente se alimentar espiritualmente. Existe nessa passagem alguns pontos bastante simbólicos. Por exemplo, o entardecer da tarde. O que isso significa? Significa o fechamento de um ciclo. Ou seja, eles estavam ali buscando uma última oportunidade, um último suspiro, um último aprendizado nessa evolução espiritual. E tem um ponto bastante importante que a gente percebe na forma como os discípulos recebem ou vão até Jesus pedir um auxílio em relação a essa questão da alimentação, que Jesus deixa muito claro que eles poderiam munir e alimentar essas pessoas, que eles não precisariam de Jesus, que eles poderiam ser esses porta-vozes. Ou seja, que de alguma forma os discípulos seriam esses propagadores das palavras de Jesus, seriam os propagadores da Boa Nova e das palavras do Evangelho. Percebam também na postura dos discípulos essa necessidade de fugir do problema, de terceirizar esse problema, passando o problema para Jesus. E muitas vezes é o que acontece conosco no nosso dia a dia. Nós evitamos o problema, nós evitamos tentar auxiliar o próximo e dar esse alimento da alma. Nós terceirizamos ou criamos aí barreiras para que a gente possa auxiliar o próximo. E ali Jesus demonstra que eles mesmos poderiam alimentar aquela multidão, aquele povo que de alguma forma sentia necessidade de se alimentar, desse alimento realmente espiritual, esse alimento da alma, que é a nossa esperança, né? Aquilo que a gente vai alimentando através da Boa Nova, do Evangelho, são as nossas esperanças, a nossa indulgência, a busca de força para as nossas aflições do dia a dia. Se nós formos fazer uma analogia em relação à repartição desse pão e desse peixe, apenas com pequenas migalhas Jesus conseguiu alimentar toda uma multidão. E é muitas vezes isso que nós precisamos no nosso dia a dia. Através de pequenas ações, através de pequenos gestos, nós conseguimos muitas vezes suprir a necessidade do outro. A gente não tem que ficar esperando ter a oportunidade de ter grandes recursos ou grandes momentos para poder auxiliar o outro, ou ter grandes conquistas realmente para fazer um trabalho de caridade. A gente pode, através das pequenas migalhas,
fazer a diferença na vida de alguém. Devemos lembrar que através dessas pequenas ações a gente se torna grande, e são a partir desses atos que a gente começa a iniciar o nosso processo de evolução espiritual. Então não fique aguardando estar preparado para a ação, preparado para uma nova atividade. A partir do momento que você iniciar, mesmo que você não se sinta pronto, a própria espiritualidade vai te auxiliar para que essa ação e para que esse processo de caridade ou que esse auxílio ao próximo se torne cada vez maior. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.